próprio. Então, o título de dívida, ele nos financia ou financia a nossa atividade, e o detentor ou o dono desse título, a pessoa que realizou o investimento nesse título, ele vai querer receber juros e principal. Tá? E aí, a gente vai ver na nossa aula, no nosso encontro de hoje, que esses juros, eles podem ser fixos, então pré-definidos ou pré-fixados, ou podem ser flutuantes. Então, veremos aí um pouquinho à frente. Uma outra estrutura ou uma outra fonte de financiamento para a nossa atividade são os títulos de capital. Então, eu posso, para financiar o meu investimento produtivo, realizar a emissão de títulos de capital. Então, eu vou vender ações de emissão desta empresa, e aí, dentro da composição do quadro acionário, nós temos a possibilidade de emitir ações preferenciais, que não dão direito a voto em assembleia, mas dão preferência no recebimento dos lucros, ou ações ordinárias, que são ações que dão direito a voto, e aí cada ação representa um voto em assembleia. E aí, até para a gente falar um pouquinho a respeito dessa questão, quem tem 50% das ações, mais uma única ação ordinária, então eu tenho 50% das ações ordinárias, mais uma única ação, eu vou ter o controle acionário desta empresa, porque eu tenho a maioria dos votos, mesmo que esta maioria seja de apenas um voto. Mas esse um voto tem o mesmo valor dos demais, então eu sou o controlador com 50% mais uma. Sim, alguma pergunta? Se não temos pergunta, vamos lá. Aí a gente falou que esses títulos de dívida ou títulos de capital vão servir para o financiamento da nossa atividade. No que diz respeito à nossa atividade, falamos que o retorno exigido por um investidor em títulos de dívida, ele quer ganhar, ele espera receber uma taxa livre de risco. Então, o que ele ganharia se ele não assumisse o risco que aquele título de crédito ou aquele título de dívida lhe oferece, mais um prêmio por risco. E aí, falamos nas agências classificadoras de risco. Então, as agências classificadoras de risco, elas dividem os diferentes tipos de investimento em 2 graus. Um primeiro grupo que a gente vai chamar de grau de investimento, que são títulos de alta qualidade. Então, um título classificado como AAA ou AAA, esse título ele tem um baixo risco, né? Então a probabilidade ou a chance de eu levar o calote com um título com essa classificação é pequeno. E na medida que nós descemos na escala, aumenta o risco de levarmos o calote. Então, a cada medida ou a cada degrauzinho que baixamos, elevamos o risco. E aí a gente tem, no grupo de maior risco,
aquilo que a gente vai chamar de grau especulativo. Então, grau especulativo são empresas ou países que estão na iminência de não honrarem algum compromisso ou já estão com compromissos vencidos. Aquilo que a gente vai chamar, ou vai definir como default, né? Então, uma empresa que não paga as suas contas, a gente diz que ela está em default. Tudo bem? Tudo certo? Vamos lá. Então, a gente falou naquela classificação e que aquela classificação ou aquele rating de risco, ele, na verdade, media a probabilidade de ganhar ou de levar o calote em diferentes vencimentos. Então, temos aí na nossa tabela, não sei se a minha imagem ficou aí na frente, mas a gente tem aí nessa tabela, então, uma empresa que tem rating AAA oferece 0,55%, então menos que 1% de probabilidade de dar o calote num título com vencimento em 10 anos. Ao passo que classificação como o Brasil hoje está, classificação B, e o título com vencimento em 10 anos, a gente tem aí uma probabilidade de 28% de dar o calote. Na última aula, a gente chegou a fazer uma conta, usando as informações do Tesouro Direto. Tá? Então, se a gente quiser, a gente pode refazer estas contas. E aí vejam que hoje o nosso quadro, o nosso cenário se modifica. Observem, hoje, ou no cenário de hoje, nós tivemos uma elevação na taxa de juros. Lembram-se que nós tínhamos o título com vencimento em 31, pagando 9% ao ano. Quem se lembra disso aí? Lembram-se? Aula passada? Observem o seguinte, aquele mesmo título agora paga 9,86. Ou seja, aumentou o risco de calote ou aumentou o risco do Brasil. Vejam, nós temos aqui hoje o título com vencimento em 2026, com os 9% que estava com o título de 2031. Então, a gente está tendo uma elevação na taxa de juros, e aí, é claro, essa elevação na taxa de juros derruba o valor do título. Não sei se lembram, mas esse título aqui, se não me falha a memória, estava na casa dos R$32. Então, hoje ele está a 31. E olha que interessante, o papel ele teve uma elevação de 0,86 na taxa de juros e o valor do título caiu aqui, ó, 1 em 30. Deixa eu pegar uma HP para a gente... pegar uma calculadora para a gente poder fazer essa continha. Pronto, está aqui. Nossa maquininha. Está lá. Então, ó,
vou dizer que estava 32. 32 entra. 30 ponto, quanto do título agora? Não, esse é errado. Aqui. Aqui. 30,99. Vai. 30,99. Não deu. 32 entra, 30,99, variação percentual. Veja que o título caiu 3,5. Então, tivemos aí uma perda de valor no título em decorrência de um aumento na taxa de juros. Vamos lá. Seguindo na nossa apresentação, vou voltar aqui. Desculpa. Vamos aqui nas nossas anotações. Apagamos aqui todas essas. Sai fora todo mundo aí. Pronto. Fechou. Então, a gente tem, ou a gente falou aí, nesse aumento, né, do risco. Então, a gente tem aí, hoje, uma percepção ainda maior do risco, refletindo bem esse momento de incerteza, né, e acho que, se a gente pensar em termos de Brasil, as incertezas são grandes, sobretudo no que diz respeito ao aspecto econômico, né? Não sei se vocês já pararam para refletir um pouco a respeito desta situação, mas é uma situação realmente crítica, que pode nos levar para algo realmente ruim, que seria uma recessão, né? Imagina, se essa situação de isolamento social durar por um tempo maior do que isso que a gente está estimando. Então, a princípio, estamos estimando em 15 dias, mas isso pode se estender, sei lá, para 30, pode se estender para 45, para 60. Quanto tempo as empresas vão aguentar sem receber receita em decorrência das suas vendas? As empresas já estão demitindo. É o caminho, eu acho que natural, né? A gente teve até uma proposta interessante aí, mas que foi extremamente criticada, né? A da suspensão do contrato de trabalho, então evitaria a demissão. Eu acho que poderia ter sido complementado, né? Suspende o contrato de trabalho, mas não suspender completamente o pagamento. Realmente ter deliberado ali uma questão. Vamos fazer o seguinte, nesse momento de crise, em vez de pagar 100% do salário, eu pago, sei lá, 40%, 50%, 30% do salário, eu reduzo, enfim, ganho fôlego, e quando a gente retomar a normalidade, a gente repõe ou paga essa diferença, enfim. Mas, vamos lá. De fato, estamos numa situação muito crítica, né? E essa situação é uma situação muito delicada. Então, e não tem para onde correr. Agora é só minimizar os impactos mesmo. Exatamente, não tem para onde correr. É exatamente isso. Estamos agora numa corrida e, na verdade, não é nem minimizar os impactos agora, eu acho que é ter noção do verdadeiro impacto que isso vai nos trazer, né? Claro, se a gente puder trazer esse efeito ao mínimo, e aí uma das maneiras é reduzir o quadro de funcionário, né? É claro, demitir não é um processo barato. Então, as empresas, e mesmo quem está demitindo,
tem que botar na ponta do lápis para ver o quanto vai custar essa rescisão, o quanto vai custar para recontratar esse funcionário, o quanto vai custar para recontratar um funcionário na mesma qualificação ou qualificar esse funcionário. Enfim, sim. Eu acho que mesmo com essa demissão, que pode ser em massa, mas tem muita... Pronto, a minha empresa mesmo, ela está antecipando as férias. Sim. Entendeu? Ela não tá... Ela nem quer se adequar nesses 4 meses, ou enfim, de suspensão, mas também não quer demitir ninguém. Pronto. O que ela está fazendo? Ela está adiantando as férias, mesmo que as pessoas estão... Falta muito tempo para tirar, mas ela está adiantando. Sim, sim. Também para não aumentar passivo trabalhista, enfim, acaba sendo mais custo para a empresa. Exatamente, não. E vamos lá. Vamos e torçamos para que essa crise não se alongue além de 3 meses. Foi o que a China fez. A China parou o primeiro trimestre. Se a gente repetir o mesmo ciclo e parar aí um trimestre, tá? Tudo bem, aí umas férias antecipadas amenizaria 1 mês e os outros 2 meses, enfim. Mas, sei lá, vamos seguindo em frente. E, é claro, na torcida, para que todo esse problema se resolva o mais rápido possível. No que diz respeito às finanças, que é o que nos interessa, o aumento na taxa de juros implica um aumento no risco dos nossos ativos. E aí, como a gente disse, tem uma implicação direta no seu valor. Fizemos aí o nosso exemplo, né, de aversão ao risco e terminamos a nossa aula da quinta-feira falando a respeito dos títulos de dívida, e aí observamos que os títulos de dívida podem ter 2 formatos. Um primeiro, um título com vencimento único. Então, é um título que ele é emitido hoje e no final do ano 1, quem comprou esse título não recebe nada. No final do ano 2, quem comprou o título não recebe nada. Assim, no ano 3, 4 e no ano 5, ele vai receber aquele valor de face. Então, ao longo do título, ele vai ter uma curva ou a sua vida ao longo da existência do título. E aí, uma coisa que comentamos na aula passada e voltamos a comentar hoje é que, apesar de ser um título de dívida, um título com um vencimento conhecido, ao longo do caminho, o seu valor pode ficar ou mais alto ou mais baixo, só que ele vai, como eu disse, convergindo e no valor e na data do vencimento, o título tem exatamente aquilo que a gente vai chamar de valor de face. Como disse, esse valor chama-se valor de face, porque nós temos um documento, e aí, neste documento, a gente tem um valor que a gente vai chamar de valor nominal ou valor de face. Então, no exemplo que demos na nossa aula anterior, uma nota promissória, por exemplo, ela tem um valor de face e um vencimento. Não sei quantos aqui já tiveram contato ou experiência com um contrato imobiliário. Então, quando você compra um imóvel, por exemplo, direto numa construtora, sem a intermediação de um banco, por exemplo, muito comum esse tipo de operação quando se compra um imóvel na planta. Então, eu comprei o imóvel ainda não está construído,
mas existe um contrato que prevê a sua construção. Então, a construtora, ela emite notas promissórias, que aí você, na verdade, você é o emissor destas notas promissórias, com um valor de face. E quem tiver esta promissória no seu vencimento vai receber esse valor nominal ou esse valor de face. Ok? No caso, se a construtora não fizer nenhum tipo de operação financeira com estas notas, será ela mesma que vai receber o valor desta promissória. Agora, muito comum também é a construtora pegar essas notas promissórias com um valor de face e um vencimento e ela fazer uma operação de securitização dessas notas promissórias. Alguém já ouviu falar nesse termo? Securitização? Ou títulos securitizáveis? São títulos que você pode vendê-lo. Então, você pode vender esses títulos, empacotá-los e vendê-los. Então, uma construtora, ela tem lá, vendeu o apartamento, sei lá, vendeu 1.000 apartamentos e aí recebe R$1.000 de prestação de cada um. Então, ele tem um volume de notas promissórias de R$1 milhão por mês. E aí, digamos que ele tem aí esses apartamentos financiados em 60 meses, então, na verdade, ele tem R$60 milhões em notas promissórias com diferentes vencimentos. Aí ele pega, empacota isso tudo, faz como se fosse um borderô de factoring, né? Faz lá um borderô disso aí, e aí o banco ou a instituição financeira compra esses títulos. Tá? Esse tipo de operação também você vai pegar em companhias elétricas. Por exemplo, a CELP, ela tem inúmeros clientes, e aí ela tem aí um crédito a receber das suas contas de energia elétrica, e aí ela pode, se quiser, vender esses títulos ou esses recebíveis. Só que aí, no caso, a gente vai ter uma pequena diferença, é que talvez esses títulos não tenham um valor de face regular e constante, como seria, por exemplo, um financiamento imobiliário. Tá? Então, legal. Então, esses títulos com valor único ou vencimento único, nós vimos que o valor presente desse título é o seu valor de face, ou seja, seu valor no vencimento, dividido por 1 mais a taxa de juros que o investidor exige para aplicar naquele investimento. Então, se a gente fosse pensar num título com valor de face na quinta-feira passada de 1.000 dividido por 1,09 elevado a 11. Esse aqui é o valor de face daquele título com vencimento em 11 anos, com valor de face 1.000, estando a taxa de juros neste momento a 9%. Então, se a gente fosse fazer o valor de face desse título, FCLX, vou usar o valor das minhas funções financeiras, então é um valor futuro, um recebimento futuro, descontado a 9%, com 11% de taxa. O valor presente desse título é
387,53. Vejam aqui. Quinta-feira passada foi que dia? Foi dia 19? 19. Não é isso? Uhum. 19. 20, 21, 22, 23. Em 4 dias, essa taxa ou aquela taxa de 9 subiu para 9,86. Então, ó, o valor daquele mesmo título, hoje, segunda-feira, ele é os 1.000, 1,09, 80 e quanto? 6. 86. Não lembro. Isso aqui elevado a 11, já que estamos aí trabalhando com um número pequeno de dias, não temos nenhum efeito muito crítico nisso aqui. Então, ó, nós temos os mesmos 1.000, só que agora descontado a 9,86. No I, o valor presente, 355,43. Ok? Então, se a gente fosse pensar aí em termos percentuais, 387,53. Quem comprou esse título na quinta-feira, hoje está perdendo 355,43 variação percentual, está perdendo menos 8,28%. Ok? Compreenderam aí? Então vejam, Sim. quando nós temos um título de vencimento único ou de valor de face, nós temos o seguinte comportamento: o valor do título e a taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, o título perde valor. Quando a taxa de juros cai, o título ganha valor. Ok? Tudo bem? Então, ó, veja. Sim, Se pergunta. ganhar valor é de compra, professor? Não, eu não entendo. Não, veja. O ganhar valor ou perder valor, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó. Ó. Nós compramos o título aqui, ó, na semana passada, nesse ponto aqui, ó. A 387, quanto? Não, eu estou na transparência da frente. 53. 53? Pronto. Legal. 53. Então, estávamos bem aqui, ó, nesse pontinho. Hoje, nós caímos e estamos aqui, ó, a 355, quanto? 55. 4355, 43. Percebe? Então, vejam, apesar de que quem comprou esse título aqui, ó, nesse dia, se ele carregar até o vencimento, quanto que ele vai ter ganhado por ano? 9% ao ano. Apesar do título ter promovido ou ter provocado uma perda de 8% de quinta-feira passada para cá. O que eu quero mostrar e o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o título de dívida, ele oferece um risco menor, mas ele ainda oferece risco
sobretudo se eu vou ficar negociando, se eu vou precisar resgatar esse título antes do seu vencimento. Tudo bem? Alguém não compreendeu esta ideia? Repita, professor. Vamos lá. Quando eu aplico num título, e vou pegar bem o Tesouro Direto. Quantos aqui já não ouviram dizer que o Tesouro Direto não oferece risco? Ou que oferece um baixo risco? Um baixo risco. Ok? Só que aí eu te pergunto, uma queda de 8% em 4 dias é baixo risco? Não. Não, né? O risco está elevado. Só que vejam, a questão é, ele vai ser um título de baixo risco se você carregar ele até o vencimento. Porque se você carregar ele até o vencimento, ó, você pagou 387,53, aí no primeiro ano, e vamos pegar até aqui, ó, 387,53, não é isso? Isso. Aí no primeiro ano nós ganhamos 9%, mais. No segundo ano nós ganhamos 9%, mais. No terceiro ano nós ganhamos 9%, mais. No quarto ano nós ganhamos 9%. No quinto ano nós ganhamos 9%. No sexto ano nós ganhamos 9%. No sétimo ano nós ganhamos 9%. No oitavo ano ganhamos 9%. No nono ano ganhamos 9%. E no 10º ano ganhamos 9%. Voltou em 917, mas, enfim, a menos de uns quebradinhos aí, porque tivemos aí a aproximação. Mas vejam, ao longo do tempo, o título ele vai convergir e no vencimento, no último ano, quanto que você vai receber? Os 1.000, ok? Minha continha ficou errada ali, mas, enfim, teria que pegar direitinho. Mas se você pegar aquele título descontado os 9 anos, capitalizando, ele vai chegar exatamente naquele valor, apesar de que ele vai flutuar de maneira mais volátil ou mais intensa antes do seu vencimento. Tudo bem? Tudo bem. Mas o ganho, professor, desses 9%, tira a inflação ou ganhos são os 9%? Os 9%. Nesse caso aqui, a taxa que você está ganhando, ela é fixa em 9%. Então, ela tem que embutir a inflação mais os juros reais, ou os juros, né? Então, e aí, bem observado, quem está fazendo a observação? Leidiane. Cleidiane, veja, bem observado, porque se a taxa de inflação subir de maneira mais acelerada, esse título ele vai perder rentabilidade. E se a inflação ficar acima de 9% ao ano, esse título vai perder para a inflação. Ok? Ok. Aí, vejam, da mesma maneira que uma queda na taxa de juros, uma elevação na taxa de juros fez com que o título caísse 8%, se a gente tiver uma redução na taxa de juros, então, por exemplo, se amanhã a taxa de juros voltar para esse título a 9,
esse título vai sair de 355 e vai para 387, também num curto espaço de tempo. Ok? Como eu tinha dito e tinha falado na nossa última aula, né, e não tenho medo de errar, preste muita atenção nesses títulos que estão sendo negociados agora nesse patamar de taxa, porque se a situação se normalizar em 3 meses, se o governo não ficar sob risco de não pagar título de dívida, então, reestabelecer o crédito, esses títulos podem ganhar uma boa valorização. Então, um título desse aqui, ó, antes da crise, ele estava na casa dos 6%. Quem se lembra desses títulos pré na casa dos 6%? Querem fazer a conta? Façam aí, vocês. Imaginem o seguinte, que a taxa de juros volte para 6%. Quanto você ganharia se você comprasse um título desse hoje? Tempo para vocês. E aí? Quanto que você vai ganhar? Em cima dos 1.000? Isso, exatamente, em cima dos 1.000. Por esse mesmo período, 11... Os mesmo período, vai. Estamos dentro do ano. 526. 526. Então, 1,06 elevado a 11 é igual a 526. Então, veja, se você comprar o título a 355 e a situação voltar ao normal, faz aí, ó, 355,43 para 526. 355,43 entra 526%, variação 47, quase 50%. Ah, de 50%. Mais ou menos 50%. Ou seja, você está comprando um título hoje que, na pior das hipóteses, vai te render 3,86. Considerando que a taxa de juros hoje está em 3,75, a taxa Selic, e se a sua leitura ou se a minha leitura estiver correta e o mercado retomar a normalidade, significa que a gente pode ganhar 50% num curto espaço de tempo aplicando num título do Tesouro Direto. Ok? Então, e vejam, quanto mais longo for o vencimento, maior é esse efeito. Se você pegar um título de 20 anos, de 30 anos, de 35 anos, que é o que a gente tem aí, título para 2055, esse efeito ainda é muito maior. Ok? Então, enquanto a situação estiver azedando, estiver piorando, a taxa de juros vai continuar aumentando. Então, você que estava lá querendo sair da caderneta de poupança e aplicar num título desse, saiba, primeiro, esse título pode ter uma variação grande de valor de um dia para o outro, sobretudo nesse momento em que a gente está com o mercado mais sensível. Mas que se você está olhando para um prazo mais longo, esse investimento passa a ser extremamente interessante, porque ele tem um potencial de ter uma valorização grande num curto espaço de tempo
te oferece um risco baixo, já que é um título emitido pelo governo. E aí, como já discutimos no nosso último encontro, título sendo emitido pelo governo, o governo sempre tem a premissa de emitir moeda em vez de dar o calote em título de dívida, né? Então, tudo bem, a gente tem o efeito inflacionário, que a gente pode se proteger se a gente usar um título que esteja indexado à inflação, ok? Então, legal. Primeiro tipo de título é o título com vencimento único e um único valor de face lá no final. Nós temos dentro do conjunto também um outro tipo de título, que é um título com uma série de pagamentos. Então, a cada período, eu vou receber uma quantia de juros. Por exemplo, aqui, ó, no Tesouro Direto, se a gente olhar opa, volta lá, volta cá, volta para cá. Tá lá, não quero simulação, quero o produto aqui. Ó, vejam, nós temos títulos, ó, vejam aqui, ó, pré-fixado 2026, pagando 9%. Vejam que não está especificando nada. E a gente tem um outro aqui, ó, com vencimento em 2031, só que pré-fixado com juros semestrais. Ou seja, esse título, diferente do primeiro, que tem um vencimento único lá no final, esse título aqui, esse com vencimento em 2031, ele é deste segundo formato aqui, ó. Ele é um título pré-fixado, então eu tenho um valor pré-definido de taxa para ele, não tenho indexação, né, nem na taxa DI, nem na taxa Selic, nem no dólar, nem em ninguém. Então, ele paga 9,86% ao ano, só que capitalizado semestralmente. Lembram-se disso aí, da matemática financeira? Uhum. Então, a gente tem, o título paga 9,86, mas no final do ano, se a gente dividir isso aqui por 2, não vai ser a divisão por 2, porque é juro composto, mas se a gente dividir isso aqui por 2, isso aqui vai dar quanto? 9,86 entra, 2 divide, 4,93. Ou seja, no final do primeiro trimestre, ele vai pagar 4,93. Sobre que valor? Sobre o valor de face do título. Então, se o valor de face aqui é 1.000, ele vai pagar R$ 49,30 para cada título que você tem. Ok? Uhum. Tudo bem? Não entendi. Ó, o título não paga, ele não paga títulos semestrais. Tudo bem? Não é semestrais? Então, ele vai pagar quanto no semestre? 4,93. Ok? Se eu tenho um título com valor de 1.000, que é o valor de face, e aí, interessante para a gente observar isso aqui agora, né? Meu valor de face é 1.000. Então, o título, ele vai pagar 4,93 sobre o valor de face.
Então, 1.000, guloso aqui, 1.000 entra, 4,93%, 43,30 é o que ele vai pagar de juros no primeiro ano, é o que ele vai pagar de juros no segundo ano, é o que ele vai pagar de juros no terceiro ano, e assim por diante. Para você que comprou este título agora, a 9,86. Beleza? Beleza. Qual dos dois é mais interessante? Veja, olha, os dois passam a ser interessantes. Vamos lá. O que diferencia esse daqui deste daqui é que este daqui, como ele já tem um vencimento único, você não precisa se preocupar em fazer com o que você recebe aqui, porque ele é automaticamente, é como se os juros fossem automaticamente reaplicados. Enquanto que aqui você vai receber esses juros. Então, eu vou ter 49,30 para investir. Então, e aí, o que pode acontecer ao longo do tempo? As condições de juros se modificarem. Então, por exemplo, quando eu receber aqui no ano 1 ou no primeiro semestre 43,30 de juros, recebi 43, não, desculpa, 49,30 de juros. Só que aí eu vou aplicar esse dinheiro e a taxa de juros, por exemplo, está 8%. Então, eu não vou conseguir reaplicar aquele valor por aquela taxa que eu tinha conseguido inicialmente. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar numa taxa menor. E isso, no longo prazo, vai fazer com que o meu rendimento seja menor. Só que aí tem o outro lado da moeda. Se a taxa de juros subir, eu vou receber os 43,90 e vou poder aplicar numa taxa de juros melhor. Ok? Tá. O primeiro, eu não tenho pagamento até o vencimento do título. Nesse outro, não. Eu vou ter um fluxo semestral de pagamento. Todo semestre vai entrar uma quantia de dinheiro. Se eu tiver 1.000 títulos desse, a cada semestre entra R$ 49.300 na minha conta. Tudo bem? Uhum. Então, aí, ó, no que diz respeito à rentabilidade do título, ok? Ele vai render 8,86 se você carregá-lo até o vencimento e tiver a oportunidade de reaplicar os fluxos intermediários a essa mesma taxa. Como você provavelmente não vai conseguir, ou a taxa vai estar mais baixa, ou ela vai estar mais alta, você não pode ter uma garantia de 100% de certeza que a sua rentabilidade final vai ficar nos 8,86. Ela vai poder ficar tanto um pouco acima, se a gente tiver um aumento na taxa ao longo do tempo, como abaixo, se a gente tiver uma queda na taxa ao longo do tempo. Beleza? Tá, vamos aqui agora para a parte matemática do título. Do mesmo jeito, daqui a pouco a gente volta nesse aqui, e eu vou passar esses dois aqui também. Será que eu tenho um exemplo lá no final desde... Desculpa só passar esse aqui. Pronto, beleza.
ficou fora da ordem ali. Pronto. Vamos lá. Então, quando eu tenho um título com uma série de pagamentos, eu tenho. E aí, vamos voltar para aquele documento. O documento do título. Então, e aí, esse documento, ele chama escritura de emissão. Quem é a escritura de emissão? É um documento registrado em cartório que diz tudo a respeito do título de dívida. Então, tudo que esse título tem, ou tudo que esse título paga e de que maneira ele paga, quando ele paga, tudo isso está na escritura de emissão. Então, lá na escritura de emissão, a gente vai ter o valor nominal, o valor de face do título. Na escritura de emissão vai estar a taxa de juros nominal daquele título. Naquele título vai estar o vencimento daquele título. Naquele documento vai estar o pagamento de juros. Como vão acontecer os pagamentos de juros? De uma única vez, no final, semestralmente, trimestralmente, mensalmente, enfim, eu posso ter diferentes periodicidades. Mas tudo que diz respeito ao título vai estar gravado ou escrito neste documento. Então, vejam, quando nós olhamos um título, o seu fluxo de pagamento ele sempre vai ser igual. Então, aquele título, ele vai pagar sempre o mesmo cupom, período a período, e lá o valor de face. Isso aqui, é o que está no documento. Ok? Aqui é o que está lá, escrito no documento. Só que a gente tem o seguinte, o que está escrito no documento vai gerar minha série de pagamento, sei lá, 100 a cada período, e vou receber o 1.000 lá na frente. Então, esse título, ele teria um valor nominal, um juro nominal de 10%, um valor de face 1.000 e o pagamento dos juros, que a gente vai chamar de juros de cupom. Então, esse valorzinho C, ele vai ser a minha taxa nominal vezes o meu valor nominal. Ok? Legal. Então, se a gente tomar aqui um exemplo. Uma empresa emite um título pré-fixado com valor de face de 1.600, vencimento de 5 anos, pagando juros nominais de 10% ao ano. Se o investidor exige uma remuneração mínima de 10%, então veja, o K do investidor, que é retorno sem risco mais prêmio por risco, e esse valor é 10, então veja, o retorno exigido pelo investidor é exatamente o mesmo pago pelo título. Então, eu tenho um título em que paga exatamente os juros exigidos pelo investidor. Então, vejam, nesse caso, o valor de face do título vai ser igual ao valor atual
do título. Por quê? Se eu descontar todos os juros desse título, eu vou chegar exatamente no valor de face. Vamos ver esse resultado aqui na prática. Então, aquele meu título, ele paga 10%, o título tem valor de face 1.600, vezes a taxa de 10%, então, aquele título paga 160 a cada período. Então, se eu for olhar o valor daquele título, primeiro ano vou receber 160, segundo ano vou receber 160, terceiro ano vou receber 160, no quarto 160, no quinto 160, mas além dos 160, eu vou receber os 1.600, que é o valor principal ou o valor principal dessa dívida. Então, como é que a gente vai determinar, como é que a gente vai calcular o valor desta dívida, o valor presente desta dívida? Descontando os fluxos. Então, eu vou pegar o primeiro fluxo e descontar um período, vou pegar o segundo fluxo e descontar 2 períodos, pegar o terceiro fluxo e descontar 3 períodos, pegar o quarto fluxo e descontar 4 períodos, pegar o quinto fluxo e descontar 5 períodos. Só que no quinto fluxo, além do meu pagamento, eu tenho o meu principal, que vou descontar também 5 fluxos. Tá, posso fazer isso com uma calculadora científica, sem problema nenhum. Então, eu entro lá na minha calculadora científica e faço a conta período a período. E aí, neste caso, eu chamo a atenção. Quando você fizer esta continha aqui, 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 aqui e aqui, tente usar o maior número de casas decimais quanto possível, porque estamos trabalhando ou estamos tratando de taxa de juros. Então, a minha taxa de juros, norma do Banco Central, norma Bacen. Se for usar o título em porcentagem, 6 casas decimais para taxa. Se for usar em decimal, eu vou usar 8 casas. Ok? Isso aqui é norma do Bacen. Ok? Então, norma do Banco Central, 8 casas, se eu estiver usando a taxa em decimal, que é o nosso caso aqui, estamos usando em decimal. Então, se você for fazer uma parada intermediária, você vai usar aí essa taxa de juros, ok? Deixa eu responder só para esse cara aqui. Está presente, Arthur? Pode ir. Beleza, tranquilo. Tudo bem? Beleza? Então, ó, fizeram a continha aí? Não. Não? Poxa. Vou aqui fazer então, vai. Ó, vou usar aqui minha HP. Veja, com a HP, nós temos 2 caminhos diferentes para fazer essa conta. Eu posso fazer utilizando as funções financeiras básicas, porque, vejam, nós temos uma série de pagamentos de 160, então nós temos um PMT de 160,
e nós temos um valor futuro, um FV, de 1.600. Nós temos N de 5 períodos, já que estamos no módulo END, ou acaba, ou o pagamento acontece no final de cada período. Então, nós temos aqui as nossas funções financeiras básicas, e aí FCLX zera a memória da máquina. Aí, epa, fugiu da minha frente, 160 é pagamento, são 5 períodos, são 1.600 no FV, e aí 10% na taxa. Se eu chamar aqui o PV, ele vai me dar menos 1.600, porque a minha HP entende que se eu vou receber juros período a período e se vou receber o principal no final, é porque eu realizei um investimento. Então, eu investi 1.600, saiu 1.600 do meu caixa e, ao longo do tempo, recebi 160 de juros e 1.600 lá no final. Tudo bem? Uhum. Mas não pode colocar CHS? 1.600 CHS FV? Veja, se você fizesse isso que você me propôs agora, nós ficaríamos com o seguinte fluxo de caixa. R$160 e 1.600. Eu poderia colocar o CHS se eu colocasse em todo mundo. CHS nesse, CHS nesse, CHS neste, CHS neste, CHS neste, que no nosso caso seria fazer a mudança de sinal no nosso PMT e no fluxo também. Então, se a gente fizesse aqui, ó, FCLX de novo, são 5 períodos, 10 de taxa, 160 CHS PMT, 1.600 CHS FV, e puxamos o PMT, o PV, digo, e o PV agora me deu 1.600, porque o fluxo que a calculadora enxergou agora é: eu tenho que pagar 6 ou 5 de 160 e tenho que pagar uma de 1.600. Então, eu tenho direito de receber, e na verdade eu recebi 1.600 e agora eu tenho que pagar. Então, relembrando lá da matemática financeira, estamos com uma operação passiva. Tudo bem? Sem se preocupar com isso, tá? E aí, importante para a gente, deixa eu apagar todo mundo aqui, ó, da nossa... Apagar todo mundo. Importante para a gente é que, se eu comprei o título, se eu sou comprador, eu fiz um investimento e vou receber juros. Se eu sou a empresa, eu fiz a venda do título, então eu vou receber dinheiro e vou pagar juros e o principal na frente. Então, esse aqui, ó, seria o fluxo de caixa do título na visão da empresa. Fluxo. Vou colocar aqui, ó. Fluxo de caixa
na visão da empresa. E esse outro aqui, ó, seria o fluxo de caixa na visão do investidor. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Seguindo em frente. Opa. Como eu disse, estava fora da ordem aqui. Deixa eu só voltar. Ficou fora da ordem a minha... Eu vou reajustar isso aqui para ficar na ordem. E vou falar agora, voltando aqui, ó. Pronto. Quando nós temos um título, seja um título de vencimento único, seja um título com pagamento regular de juros, nós temos duas possibilidades para esses títulos. Um, que a gente chama de título pré-fixado. Então, um título pré-fixado, eu já sei antecipadamente quais serão os juros que eu vou receber pelo investimento naquele título. Então, se eu comprei um título pré-fixado de 9% ao ano, no momento em que eu comprei, eu já sei que eu vou receber 9% ao final de cada ano. E dessa maneira, eu já consigo antecipadamente saber qual vai ser o valor que eu vou resgatar. Uma operação muito comum de título pré-fixado são em títulos de certificado de depósito bancário. Todo mundo já ouviu falar no CDB? Então, um certificado de depósito bancário é um título de dívida emitido pelo banco e esse título ele pode ter dois formatos de pagamento de juros. O primeiro deles, o juro pré-fixado. Então, você chegou, fez um título de 9% ao ano, vamos supor, com vencimento em um ano, então, no final do primeiro ano, esse título vale, se o título foi de 1.000 e pagou 9% ao ano, no final de um ano, esse título vale 1.090. Você já sabe antecipadamente qual é o seu valor. Está errado aqui, ó. É pós-fixado. Vou corrigir no material de vocês aí também. Então tá lá, ó. Os juros, eles podem ser aquilo que a gente vai chamar de juros pós-fixados. Quem são os juros pós-fixados? São aqueles que são definidos ao final de cada período de referência. Então, por exemplo, depósito interbancário. Todo mundo conhece a taxa DI ou taxa interbancária. Essa taxa aqui, ó, que é muito comum o uso dela como referência, sobretudo para títulos pós-fixados, ela representa o quanto as instituições financeiras negociam o dinheiro entre elas. Então, o banco ele vai emprestar e tomar dinheiro emprestado de outros bancos. O quanto esses bancos estão emprestando ou tomando emprestado de outros bancos é o que a gente vai chamar de taxa DI. No mercado, a gente vai encontrar o CDI, né? Então, como se fosse um certificado, apesar de que o certificado não é emitido ou não existe uma emissão. O que a gente vai ter é uma taxa de juros, digo. Então, o que a gente vai ter é uma taxa de juros. Legal? Então, quando a gente tem um título
Pronto, isso. Então, o nosso título, ele paga um valor de cupom, que aí é exatamente igual ao cupom com o valor lá no que a gente calculou lá para trás. Só que agora nós temos uma questão, é que o valor de face agora, ele vai sofrer atualizações ao longo do tempo. Então, como o meu título ele vai estar indexado, taxa DI, taxa Selic, ou variação da taxa de câmbio, ou qualquer outro indexador qualquer, por exemplo, pode ser um índice de inflação, um IPCA, pode ser um IGPM, pode ser, como já está colocado ali, a taxa DI, taxa Selic, enfim. Essa taxa de indexação e essa taxa pós-fixada, você vai encontrar lá na escritura de emissão, tá? Então, lá na escritura de emissão, vai estar lá dizendo, ó, este título paga juros mensais, ou paga juros semestrais, ou paga juros trimestrais, com a seguinte indexação. Então, eu vou corrigir o valor do DI e vou aplicar uma taxa de juros ou vou aplicar uma taxa de spread. Vamos pegar aqui, ó, aquele exemplo que estamos trabalhando com a taxa, com o Tesouro Direto. Vejam que aqui no Tesouro Direto, nós vamos encontrar um título que tem essa característica. Desculpa. Por exemplo, todos esses títulos aqui, ó, que remuneram pelo IPCA, vejam, ele paga o IPCA semestralmente mais juros. Então, aqui, ó, esse título, ele paga a inflação medida pelo IPCA. Então, ó, se eu quiser saber o quanto vão ser os juros que vão incidir lá quando esse título aqui for pagar juros, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 39,57, vou somar aqui a inflação do período. Digamos que a inflação foi de 5% no período. Então, eu vou pegar e vou somar 5% nos 39,57. Eu vou pegar lá 39,57, entra 5%. Mais. Então, o meu título no vencimento, ou daqui a um ano, ele está lá, 41,54. Aí, em cima deste valor, eu vou aplicar a taxa. Só que vejam, os juros são pagos semestralmente, então não vai ser 4,95, ele vai ser 4,95. Vou usar também aqui a divisão por 2, não é a divisão por 2, entendam, vai ser a raiz quadrada, vai a taxa equivalente. Não vou fazer isso aqui, deixa quieto. Né? Isso aqui incidindo sobre aquele título. Então, aquele título no vencimento de 39,57, ele vai para 42,57. Inflação do período mais o que ele paga de juros, né? Então, tá lá. Pagando esse negocinho aí. De cair fora disso aqui, pronto, tá lá.
voltamos para a nossa atualização do valor de face. Então, é o meu valor de face na data zero, no nosso caso lá 39 e alguma coisa, vezes a inflação de março, a inflação de abril, a inflação de maio, a inflação de junho, a inflação de julho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fez o semestre, completou o semestre, então a gente vai ter o valor da o nosso valor de face atualizado somado a quem? Aí, com o valor de face atualizado, a gente vai para o nosso cálculo do nosso juros ou nossos juros de cupom. Então, atualizo o valor de face e depois acrescento o que eu vou pagar de juros. E aí, veja, esse spread, ele pode ser tanto uma porcentagem, então o título paga 105% do DI. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a atualização do valor de face pelo DI, atualizei o valor de face pelo contrato DI, e aí vou aplicar 5% sobre este valor. Tudo bem? Uhum. Legal. Então, com isso a gente completa. Então, quais são as 3 possibilidades de título que temos? Título com vencimento único, título com pagamento de cupom intermediário mais taxa pré-fixada e pagamento de título com cupom e taxa pós-fixada. No primeiro caso, eu já conheço antecipadamente todos os valores dos meus pagamentos, porque a minha taxa é pré, então aqueles valores já são conhecidos, enquanto que no segundo modelo, tanto o pagamento do cupom, ele vai se alterar período a período, porque ele vai usar como referência o valor de face atualizado, então eu vou atualizar o valor de face, seja pelo contrato DI, seja pela taxa Selic, seja pela variação cambial, seja pelo IGPM, pelo IPCA, enfim, seja qual for o atualizador do valor de face, então eu vou fazer a atualização do valor de face e só depois dessa atualização é que eu vou calcular o valor do meu cupom, ok? Assim, o meu valor de face, ele também vai sendo acumulado ao longo do período e no vencimento, o valor de face no vencimento vai ser o valor de todo aquele indexador durante todo o período. Tá bom? Beleza? Muito bem. Perguntas? Desculpa, não escutei a sua pergunta. Está falhando. É Clarissa? Vai aí no chatzinho, mata a pergunta no chat. Ô Silas, esses slides vão ser disponibilizados? Sim, eu já coloquei no Google Classroom, inclusive. Estão com a ordem invertida lá. Deixa eu só conferir aqui se eles já estão lá
mesmo. Eu estou falando aqui que mandei. Não, mandei coisa nenhuma. Não mandei? Tem um material. Ah, não, eu Tem um mandei. material lá. Atividades, O prof- título de dívida. Ah, pronto, está aqui, ó. No título de dívida, eu coloquei, eu subi o vídeo da outra aula que a gente fez no YouTube, assim como vou subir esta também, e coloquei todas as transparências lá também. Então já está lá, beleza? Tranquilo. Se você tivesse material nas anteriores, Melhor escrever porque está falhando muito aqui para mim. Tenta aí. Tenta digitar aí na... Vamos fazer aqui uma chamada. A chamada a gente faz no Alt Print Screen. Professor, Eu? eu ainda não abri lá o e-mail, mas o senhor vai passar alguma lista com alguma atividade assim para não... Sim, devo passar já na próxima aula. Não, vou ver se consigo botar uma lista para vocês fazerem já amanhã. Tá? E na próxima aula a gente já pode até conversar a respeito da lista. Maravilha. Tranquilo, beleza. Eu só não saiam ainda. Estou fazendo uma pequena chamada. Claro, com uma necessidade de... Então, está aqui a primeira. Vamos agora à nossa segunda página. Temos aqui uma segunda página. Vamos no Alt Print Screen de novo. E aqui eu vou... Bom, e falo que é uma página 2. Tá? Página 2. Pronto. Pronto, está feita a chamada. Muito bem. Muito obrigado a todos e todas. Ainda não consegui ouvir sua pergunta. Silenciado. tá lendo aí? Vamos lá, estou aqui. Sobre as avaliações, como será essa pergunta? Não, é sobre o material. Ah, material. Pronto, não, já está disponibilizado lá no Google Classroom. Entra na atividade, aula do dia 19, já tem lá tanto a aula em vídeo quanto o material. Não, eu vi isso. Eu estou falando das aulas anteriores mesmo que a gente teve na sala. Se você tiver algum material aí você poderia disponibilizá-la também? Pronto, eu vou dar uma olhada, mas é que eu acho que eu não tenho. Na verdade, eu acho que eu tenho um vídeo gravado, mas deixa eu ver o que eu tenho do que foi trabalhado anteriormente e posto para vocês. Reforçar as coisas. Ótimo. Pronto. Obrigada. Então tá bom, vou lá, porque senão não dá tempo de começar outra aula. Valeu, galera. Tá bem. Até a próxima. Valeu. Quinta-feira estamos aí de volta. Vou colocar uma lista de exercícios. Vamos trabalhar exercícios na próxima quinta. Silas, tá gravando, né? Tá gravando. Beleza. Vou finalizar a gravação agora.